Olá pessoal, beleza? Bora lá continuar nossa sequência de vídeos sobre as funções de string. Hoje a gente vai falar sobre 4 funções que percorrem uma string para encontrar um valor, tá? Então, contains, que é a número 1 de utilização, ends with, starts with, find string. Eu trouxe aqui na minha tabelinha a mesma string, né? Só que uma minúscula e uma maiúscula, porque essas funções todas você consegue fazer um jogo de case sensitive ou não. Então, bora começar. Vamos começar com a contains aqui. Então, contains, olha lá o que está falando. Retorna verdadeiro se a cadeia de caracteres string contém a sequência alvo, target, se não, retorna falso. Então, ele vai te retornar sim ou não, tá? O sim é -1, o não é 0. Então, vamos fazer um teste aqui. String, eu vou colocar aqui a palavra uma, que está ali no meio da string. Olha só, se eu não passo para ele se eu quero que seja case sensitive ou não, é opcional, tá? Fazer essa escolha, ela não é case sensitive. Então, ela encontrou uma nas duas linhas. Se eu falo que eu quero que seja case sensitive, que é o 0, aí ela só encontrou para a primeira. Para a segunda, que está maiúsculo, ela não encontrou. Se eu jogar aqui esse uma maiúsculo, vai inverter ali. Ó, agora ele só encontra na de baixo, não encontra na de cima. Mesma coisa se eu aplicar um filtro aqui, ó. A gente até tem a opçãozinha de contain, tá vendo? É o contains, essa mesma fórmula. Se eu passo ela normal sem nenhum parâmetro, no verdadeiro sai as duas, no falso não sai nada. Se eu falo que eu quero que ela seja case sensitive e eu estou buscando o uma minúsculo, então no verdadeiro ele sai uma minúsculo e no falso ele não encontrou, então tá aqui o maiúsculo, tá? E aí vai ser a mesma coisa se eu jogar o maiúsculo para cá. O maiúsculo vai ficar no verdadeiro e o minúsculo no falso, tá bom? Só para explicar essa situação de case sensitive ou case insensitive, tá? Então, é isso. Aqui a gente definiu esse uma maiúsculo, falando que eu quero que ele seja case sensitive, ou seja, que ele faça a diferenciação entre maiúsculos e minúsculos. Estou buscando uma maiúsculo, e aí ele só está me dando verdadeiro na segunda linha, não na primeira, tá? Agora vamos começar com o start, né? Start with, faz mais sentido. Então, o start fala aqui, ó. Retorna verdadeiro -1 se a cadeia de caracteres inicia com a sequência alvo, senão retorna falso. Então, esse aqui ele não vai percorrer a sua string inteira, ele só vai ver se essa string está no começo. Então, vamos lá colocar a minha string, né? Fazer o mesmo esquema. String. E aí, agora, a palavra que está lá no começo é esta, né? A gente já sabe. Vamos usar ela para testar. Então, ó, não defini se é case sensitive ou não, deu -1, positivo para todo mundo. Se eu falar que ele é case sensitive, só encontrou na primeira e na segunda não, tá? Ela só vai percorrer a palavra do começo. Então, se eu colocar uma aqui, por exemplo, que não está no começo, ele não encontra para nada, porque não é a palavra que está no começo, tá bom? Então, é assim. A ends with, mesma coisa da start, só que vai ser no final. Então, retorna verdadeiro se a cadeia de caracteres termina com a sequência alvo. Vou fazer a mesma coisa aqui. String, e ali está terminando com string, né? Vou começar aqui. Strings no plural. Então, se eu jogo aqui, encontrou em todo mundo. Se eu jogo 0, só vai encontrar na segunda. Tá? Porque ele é o final. Se eu coloco sobre aqui, uma palavra que não está no final, ele não encontra para ninguém. Tá bom? É assim que funciona a ends with. E a find string? Muita gente confunde a find string com a contains. Vamos ver o que ela vai falar aqui, ó. Retorna o índice da base 0 da primeira ocorrência da sequência alvo na cadeia de caracteres. -1 se não houver ocorrência. Então, ela é um pouco diferente, tá vendo? Ela não vai retornar verdadeiro ou falso. O que ela vai retornar é a posição daquela palavra que você está procurando dentro da sua string. E se ela não encontrar aquela palavra, ela vai retornar -1 como falso, tá?
E a gente vê aqui que aqui não tem essa opção de case sensitive ou não. Então, vamos lá jogar minha string aqui e vamos pesquisar o esta, por exemplo. Olha só, essa função, ela é case sensitive por natureza. Então, aqui na primeira ela não encontrou. Na segunda, ela, né, deu -1. Na segunda deu 0 porque o esta está na posição 0, porque é base 0, tá? Então, se eu colocar o E maiúsculo, por exemplo, ele vai achar aqui 5, né? Porque tá aqui na posição 5. Essa string começa aqui na posição 5, tá? E não encontrou para outra. Então, enfim, é isso. Ela vai retornar a posição sempre pra gente, qual aula 11, tá? Nesse caso aqui, se a gente quisesse procurar nas duas, o que a gente teria que fazer seria ou jogar um title case não, sei lá, um upper ou um lower case dentro dessa string, e aí sim eu conseguiria pesquisar e retornar em todas elas. Eu transformei ela em maiúsculo antes de fazer a pesquisa, tá? Então, essas são as principais diferenças. A contains vai te retornar verdadeiro ou falso, se existe aquela palavra ou não, com a possibilidade de definir se você quer case sensitive ou não. A find string te retorna a posição e ela vai ser sempre por padrão case sensitive, ou seja, para ela vai importar se as letras são maiúsculas ou minúsculas, tá bom? É isso. Essas também são muito usadas para fazer qualquer tipo de tratamento, para pesquisa, para criar aquelas sequências de if, tipo, se o nome da empresa contém a palavra seguro, classificar como seguradora. Se o da empresa contém a palavra banco, classificar como banco, sabe? Esse tipo de coisa que geralmente a gente usa o contains e essas outras funções de rastreamento de string, tá bom? É isso, espero que vocês tenham aprendido. Mandem mensagem aí se tiverem alguma dúvida e a gente vai conversando. Valeu!